Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar exclusivamente do efeito em cascata. É um vídeo curto, mas que é muito importante para a gente entender o funcionamento do CSS. Então, o que é o efeito em cascata? É justamente o estabelecimento de uma prioridade para a aplicação de regra de destino ao elemento. Como a gente já viu ao longo dessa série de vídeos, em alguns determinados momentos vão haver conflito entre as regras. E aí é preciso definir uma prioridade para assim determinar qual é a maneira, qual é a regra que vai prevalecer. E aqui eu trouxe uma ilustração que resume como essa prioridade é estabelecida. Então, o que está mais em cima é o que tem maior prioridade. Então, começa pela importância, esse é o primeiro critério. E aí, o primeiro critério é a transição, que é para garantir que a animação funcione. Então, você pode ver que tem transition é a prioridade, o exclamação important, que é usado por desenvolvedores para forçar que seu estilo sobreponha tudo, que às vezes eles usam quando a gente usa, às vezes, quando é impossível determinar onde está sendo feita aquela alteração e aonde, por exemplo, você está usando um framework CSS, você não consegue de maneira alguma sobrescrever, você cria uma regra com exclamação important e ela vai sobrescrever tudo, mas isso é uma má prática, porque caso você queira alterar em um outro nível, você vai ter que sobrescrever com outra exclamação important e aí fica uma confusão. Depois animation, para garantir que a animação funcione, e depois o normal, que é onde normalmente a gente trabalha, certo? Quando você não tem animação e transition, normalmente você está no normal ou exclamação import quando você está usando dessa gambiarrazinha. Mas tirando essa parte de importância, a origem vai determinar. Então, veja que em origem nós temos o website, que é onde nós fazemos o CSS, então ele já tem a prioridade, sobre user, que é, por exemplo, quando algum usuário adiciona estilos de acessibilidade ao navegador. Então, ela vai sobrepor o padrão default do navegador, que é onde está browser. Então, tirando esses casos do user, que são mais raros, normalmente você tem o estilo do navegador, que o navegador aplica por padrão, e o nosso CSS, como desenvolvedor, ele tá acima no nível de importância, ele sobrescreve o que vem no navegador. E aí no meio pode ter algum estilo do usuário, que normalmente está relacionado com acessibilidade. Mais embaixo aí entra a especificidade das regras, e veja que o primeiro critério é se é inline. Então, se você escrever uma regra CSS na tag, ela vai sobrescrever tudo. Depois, o mais seletivo é o seletor de ID. Então, de ID sobrescreve o que é seletor de classe, atributo ou pseudoclasse, e depois o de tipo, que é o da tag comum. E por último, a posição. Então, se eu estiver empatado na especificidade, o que vem depois é o que prevalece. Então, a última critério é a posição. E lembrando que se eu tenho entre os estilos de CSS, o CSS interno, não estou falando inline, tem ainda prioridade sobre o CSS externo. Uma outra maneira de tentar descobrir a especificidade é assim: você olha para o conflito de declaração e vê se tem a origem diferente ou não. Mas se tem uma origem diferente, o que tem a maior prioridade prevalece. Se não tem, então ele vai ver se é um inline, que justamente o inline sobrescreve tudo. Ah, é inline? Então é aquela regra que vai ficar. Se não for, eu olho para a especificidade do seletor. Se for diferente, ele vai usar o que tem maior especificidade, se não, é o que vem por último. Então é sempre assim. Isso vai ser importante, é importante a gente saber isso, principalmente quando a gente trabalha com frameworks CSS. A gente tem um CSS de terceiro e muitas vezes a gente quer customizar ou apenas sobrescrever. Então é importante saber de como funciona o efeito em cascata para trabalhar da melhor maneira com isso. Então aqui vamos para um exemplo prático. Vamos ver como é que o efeito em cascata afeta aqui nosso exemplo. Então temos 4 regras, um aplicado em elementos que tem a classe parent, um aplicado em elementos que tem a classe special e box, um aplicado em elementos que tem um ID B e um aplicado em elementos que tem a classe box e que são filhas de div. Vamos para o nosso HTML. Então, a gente começa com uma div com a classe parent, logo ela vai ser afetada pela primeira regra. Texto azul, background cinza e um quadrado de 500 e 500 pixels. Então tá aí a nossa div. Dentro dessa div, eu tenho uma outra div que tem a classe box, ou seja, ela é filha de div, classe box vai ser afetada pela última regra,
porém ela tem elemento style inline, ou seja, um color purple. Então, com certeza ela vai ser afetada pela última, o que faz com que ela tenha fonte 2 vezes do tamanho normal, o background branco, a borda preta de 1 pixel sólido e margem. Se tivesse porventura uma cor aqui, ela seria sobreposta, né, pelo purple. No caso, a cor dela seria azul por conta do parent, mas como eu tenho um elemento inline, fonte roxa. Então tem um conflito apenas no campo cola, na propriedade cola, mas o inline determina que vai ser roxo. Vai ter uma segunda div, de novo, classe box, então ela vai ser afetada pela última regra. Ela tem um ID A, porém não tem nenhuma regra afetando que aplicada em elementos com ID A. Então ela vai ter a aparência da última regra e a fonte azul que vem do parent, herdada. Da div parent, que tem todos os elementos azul, ele herda. O terceiro exemplo se aplica exatamente as mesmas regras do segundo, somente a última, porque apesar de não ter o ID, não tem nenhuma outra regra que afeta essa caixa. Então, a mesma coisa. E por último, agora eu tenho uma classe box, você já sabe que vai ser afetado pelo último, mas ela também tem a classe special. E veja que eu tenho uma regra para quem tem special e box junto. Logo, fonte vermelha. Porém, eu também tenho um ID B. Então eu tenho 3 regras que afetam esse cara. Box, mas veja que no box não tem conflito com nenhuma das outras duas, então vai ter a fonte grande, vai ter o mesmo background, a borda e a margem. Porém, special e box, segunda regra, define a cor vermelha e a terceira regra define como laranja. E se você lembrar bem, por padrão seria azul por conta do parent. Então, dado esse conflito, o que prevalece é o que tem o maior especificidade, que é o ID, logo a fonte laranja. E mais uma vez, se tivesse um style inline, ele sobrescreveria todas as outras. Então, aqui é laranja porque o ID é maior do que o seletor de classe. E como nesse exemplo eu falei, existe herança. Então, dependendo do estilo que é aplicado, eles são herdados pelas tags que estão dentro da tag maior. Como a gente viu lá, as div que tinham box herdavam da div parent. E a regra existem regras específicas para substituir a mais geral. Sempre a mais específica sobrepõe a geral. O problema é que existem várias propriedades. E aí você imagina, se você quer criar uma borda no elemento raiz, será que todos os outros vão ter borda? Não, porque nem todas as propriedades são herdadas. Então, você não precisa decorar isso aqui. O que acontece é que à medida que você vai pegando prática com o CSS, você acaba aprendendo por osmose quais são as que são herdadas, quais são as que não são herdadas, mas você tem que levar em consideração, sim, a herança também na hora de determinar o estilo que você vai utilizar, porque ela vai impactar também no efeito em cascata. Então, era isso, pessoal, nesse vídeo. E aí, continue assistindo os vídeos, nós vamos entrar na parte do CSS Box Model, caminhando para trabalhar com layouts. Então, fiquem aí e te vejo no próximo vídeo.